summarize our last presentation. Um resumo da nossa última apresentação. This is a short study on methodology, Isso é um pequeno estudo na metodologia. not picking up all the aspects that we need to consider, just Nós one point. não pegando todos os aspectos que precisamos considerar, somente um ponto. It's not so much looking at William Miller's rules, Não é tanto sobre olhar sobre as regras de Guilherme Miller, but I want us to see a couple of concepts. mas eu quero que vejamos uma série de The conceitos. primary one is that we should teach and learn through parables. O principal é de que nós precisamos ensinar e aprender através de parábolas. Parables are taking two stories Parábolas estão tomando duas histórias which are not connected to each other. que não estão conectadas The umas com story as of the outras. Millerites A história dos Milleritas is not the story of the 144,000. não é a história dos 144.000. The story of sheep and shepherds is not the story of human beings and Christ. A história de ovelhas e pastores não é a história de seres humanos e Cristo. If you build a house, Se você construir uma casa, it has nothing to do with a group of people coming together and forming an organization. não tem nada a ver com um grupo de pessoas que estão se reunindo e formando uma organização. But to understand what these people coming together look like, Mas para entender o que essas pessoas que estão se reunindo to understand what it means to be the Sig- bride of Christ, significa e para entender o que significa ser a noiva ou a esposa or de what it Cristo, means to be part of the 144,000, ou o que significa ser parte dos 144.000, you have to develop a model or an example or a type então você tem que desenvolver um modelo, um exemplo, um tipo to explain what's going on. para explicar o que está acontecendo. This is line upon line or parable teaching. Isso é linha sobre linha ou ensino por parábolas. This idea Essa ideia has been loosely and casually understood. tem sido de forma muito aberta e casualmente entendida. And all I'm doing E tudo que eu estou fazendo is trying to tidy up some misconceptions é tentando consertar e arrumar alguns dos equívocos ou das más compreensões be more precise. e tentando ser mais preciso. And the reason we need to do that E a razão por que nós precisamos fazer isso is because if you think of models in a casual way, you can make mistakes. é que se você pensar em modelos de uma forma muito casual, você vai cometer erros. And those mistakes are alive and well in our movement. E esses erros estão vivos no nosso movimento. And what I mean by our movement, E o que eu quero dizer por nosso movimento I mean people who have left the platform but still teach similar concepts to us. eu quero dizer de pessoas que abandonaram a plataforma, mas ainda ensinam um conceito similar aos nossos. But also ourselves. Mas também nós mesmos. And I'm saying, E o que eu estou dizendo if you don't get your methodology correct, you will leave the movement. é que se você não tiver a metodologia da forma correta, você vai deixar o movimento. Because the pressure's about to begin, Porque a pressão está prestes a começar. and if you don't have an anchor point somewhere, E se você não tiver um ponto de you're going to be swept âncora away. em algum lugar, você vai ser varrido. And then it will be too late Então vai ser muito tarde to check things out. para verificar as coisas. So I've done this model here, Então eu fiz esse modelo aqui. and what it's trying to show, E o que ele está tentando mostrar, if you think this is complicated, se você pensa que isso aqui é complicado, I'm saying this is a simple graphical representation of a complex problem. eu estou dizendo que isso é uma representação gráfica simples de um problema muito If you complexo. have a single history, a single line, Se você tiver uma única história, uma linha única, you can't have typology. você não pode ter tipologia.
you have to have progression. Você precisa ter progressão. Also, what you can't have is repeat and enlarge. O que você também não pode ter é repetição e ampliação, Because repeat and enlarge, porque repetição e ampliação, if not the same thing, se não é a mesma coisa, is very similar to typology. é muito similar à tipologia. They share characteristics. Elas compartilham So if you get características. a Bible verse Então, se você tem um verso bíblico that has a repeat and enlarge within it, que tem repetição e ampliação dentro dele, which means typology, que significa tipologia, that verse is not a singular verse. esse verso não é um verso singular. It should be broken Ele deve ser quebrado into two. em dois. And which verse is the classic verse that we do that to? E qual é o verso que é o verso clássico que nós fazemos isso? Upon which this movement is built, really. Sobre o qual esse movimento, na verdade, é construído. Daniel 11, verse 40. Daniel 11, verso This is 40. why I'm saying this is revision, because we know we do this. E por isso que eu estou dizendo que isso é uma revisão, porque nós sabemos que nós fazemos isso. We've been driving a car for so long, Nós temos estado dirigindo o carro por tanto tempo, forgotten the rules of driving. que nós esquecemos das regras de dirigir. We're just on autopilot. Nós estamos já no piloto automático. So all I'm doing is reminding us of the rules. Tudo que eu estou fazendo é nos relembrando das regras. But you're saying, Mas vocês estão no one dizendo ever taught us this before. que ninguém nunca nos ensinou isso antes. They may not have used that language, Eles podem não estar usando essa linguagem, but these concepts are what built this movement to where it is today. mas esses conceitos é o que constrói esse movimento para o que ele é hoje. People didn't realize that, As pessoas não se deram conta disso and they've left. e eles se abandonaram. And if you don't realize it, E se you'll leave. você não se der conta disso, você vai abandonar. That's why it's important. Isso é porque isso é importante. So typology cannot be developed along a line. Então, tipologia não pode ser desenvolvida numa linha. And progression cannot occur from line to line. E progressão não pode acontecer de uma linha, para outra linha. So I gave some concepts of how this works. Então, eu te dei alguns conceitos de como isso funciona. Gave a real life example. Eu dei um exemplo da vida real. And then I took us to Acts of the Apostles. E então eu tomei isso para o Atos dos Apóstolos. And I got this model and I developed it into this. E eu peguei esse modelo e eu desenvolvi esse modelo nesses aqui. A pictorial representation that encapsulates all of these ideas. É uma ilustração que encapsula todas Ellen essas White ideias. Ellen It's gonna give White, us two witnesses. ela vai só nos dar duas And they're testemunhas. built upon the same premise. E elas são construídas sobre a mesma premissa. I'm trying to guide us Eu estou tentando nos guiar along safe paths. por caminhos You can do risky seguros, things. porque você pode fazer coisas arriscadas. As soon as you start doing those risky things, it's not easy to be sure that what you're doing is correct. Porque se você começar a fazer coisas arriscadas, não é fácil ver que o que você está fazendo é incorreto. Take one story of rain, Eu tomei uma história de chuva, and in that story, e nessa I história developed two models. eu desenvolvi dois modelos. So you've got two witnesses Então você tem agora duas testemunhas que são construídas no mesmo conceito. and not only built upon the same concept, they're built into the same line. E não só construídas no mesmo conceito, mas são construídas na mesma linha. So this is what Brother Noel called fractals yesterday in his presentation. E é isso que o irmão Noel chamou de fractal ontem na sua If you feel more apresentação. comfortable with that concept, Se você se sente confortável com esse then this is conceito, nothing more than fractals. então isso não é nada mais do que fractais.
But when we use fractals, I think often we don't understand how they work. Mas quando a gente usa fractais, eu acho que a gente não entende realmente como eles funcionam. So, Então, if we take this line se tomarmos essa linha from Christ to us, de Cristo até nós, Christ's line a linha de Cristo is no longer a type of our line. não é um tipo da nossa linha. The line of Christ is not the line of the 144,000. They're not types. A linha de Cristo não é um tipo da linha dos 144 mil, eles não I've são um transferred the tipo. same concept from here to here. Então eu transferi o mesmo conceito daqui para cá. Therefore, the Millerite history is not a type of our history. Dessa forma, a história millerita não é um tipo da nossa linha, But mas we have much more information in this history. temos muito mais informações nessa história. Because in this former rain, Porque nessa chuva there temporã are details. existem detalhes, The details are shown here. e os detalhes são mostrados aqui. Once you get those details, you see it's identical to these details here. Quando você pega esses detalhes, eles são idênticos com aqueles detalhes acima. Therefore, Dessa forma, you now have portanto, two witnesses. então agora você tem duas testemunhas. And the safety E a is that segurança the two witnesses were built upon the same model. é de que essas testemunhas foram construídas sobre o mesmo modelo. If they weren't, Se eles não tivessem sido, you might say, well, you're just guessing. você poderia dizer, você só está adivinhando. We could go to other Bible passages. A gente poderia ir para outras passagens bíblicas. Hosea, Joel, Oséias, Joel, which talks about rain. que falam da chuva. And we could use those as witnesses. E a gente poderia usá-los como testemunhas. But I'm suggesting they wouldn't be safe Mas eu estou sugerindo que não seria assim seguro, because they'd be liable to interpretation. porque elas são dignas de interpretação. This is rule number 5. Essa é a regra número 5. You either trust my explanation or you trust the inspired word of God. Você tem que confiar na minha explicação ou na explicação da palavra inspirada de Deus. Because I'm going to take Hosea or Joel, Porque eu vou tomar Oséias e former Joel, rain, latter rain, a chuva serôdia temporã, and I'm going to shoehorn it into these stories. e eu vou colocar isso aqui dentro dessas Shoehorn histórias. means to force it to fit. Esse colocar significa eu vou forçar para que encaixe aqui dentro. When I do that, how do you know I'm doing it correctly? E quando eu fizer isso, como você sabe que eu estou fazendo da forma correta? But here, Mas aqui, you know it's correct você sabe que está correto, because it has integrity. porque tem integridade. It's self-checking. Ele se auto-verifica. It doesn't rely upon my wisdom. Não está se sustentando sobre a minha I've sabedoria. just gathered the details together and you can all see that it would work. Eu só juntei os detalhes e vocês todos podem ver como isso funciona. This one Este to de this cima one para esse de baixo allows us to know that this is correct. nos permite saber de que isso está correto. If you do it other ways, Se você fizer de outras formas, it's risky. é arriscado. I'm not saying this is the only way to do that. That's not my point. Eu não estou dizendo que essa é a única forma de fazer, não é esse o ponto. My point is Meu ponto about how two witnesses work é sobre como duas testemunhas funcionam and how typology and progression work. e como tipologia e progressão funcionam. And then you can be guaranteed that this is correct. Então você pode estar seguro e garantido de como isso está correto. So I want to give a second witness because this blue box is one witness. E eu quero te dar uma segunda testemunha porque esse bloco azul é uma testemunha só. Now, if I'd left some gaps here, E se eu deixo algum vazio aqui, then this would not be a second witness. então aquele próximo não seria
uma Because I segunda can't use testemunha. this to fill in the gaps. Porque eu não posso usar a segunda testemunha para completar o buraco. Because this is the object, Porque esse é o objeto. and this would be the witness E esse seria o if assunto, I were to do it that way. a testemunha, se eu tivesse que fazer dessa forma. I did say at the beginning of this week, Eu disse no início dessa semana, some of these things may be challenging, algumas dessas coisas podem ser desafiadoras. and you need to review the material when you leave. E você precisa revisar o material quando você sair. We have 4 speakers here. Nós temos 4 palestrantes Sit aqui. on their table, Eles estão sentados nas suas mesas. ask them questions. Sentem nas suas mesas Don't e walk façam away perguntas para eles. Não vá embora, not having your questions answered. não tendo suas perguntas respondidas. Coming back to this. Volte para isso. So, at this level, Nesse nível, this is not typology, it's progression. isso não é tipologia, é progressão. This line here Essa linha aqui, is marking the second angel's message. Ess- That's what it's a symbol of. essa linha está marcando a mensagem do segundo anjo. É isso que essa linha So está let's read fazendo. those spirit prophecy passages that we have on the board. Então vamos ler essas passagens do Espírito de Profecia que nós temos no quadro. 389, 603. O Grande Conflito, página 389. The problem in a prophecy school like this O problema numa escola de profecia como essa is that just reading this one paragraph, we should really spend much more time interrogating it, and we don't have the opportunity. é de que, lendo apenas esses 2 parágrafos, nós deveríamos ter muito mais tempo para interrogá-lo, mas a gente não vai ter esse tempo disponível. And I personally find that dangerous. E eu pessoalmente acho que isso é perigoso, Because you're having to take my word of what this means. porque você vai precisar pegar a minha palavra sobre o que isso significa. Paragraph 2. O parágrafo 2, Grande The second Conflito. angel's message, Revelation 14, was first preached in the summer of 1844, and it then had a more direct application to the churches of the United States, where the warning of the judgment had been most widely proclaimed and most generally rejected, and where the declension in the churches had been most rapid. A mensagem do segundo anjo, de Apocalipse, capítulo 14, foi primeiramente pregada no verão de 1844 e teve naquele tempo uma aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos, onde a advertência do juízo tinha sido mais amplamente proclamada e em geral rejeitada, e onde a decadência das igrejas mais rápida havia sido. The key word we want to pick up from here, A palavra-chave que nós gostaríamos de pegar aqui, for me, para mim, is one word. é It uma says palavra first. que diz a primeira. The way the word first O- is used, O primeiramente. A forma como a palavra primeiramente é usada, we would have to discuss. nós teremos que I can only discutir. give you my opinion. Nós não podemos discutir, então eu vou te dar só a minha opinião. I understand that word first here Eu entendo que essa palavra primeiramente aqui to mean begin. significa começo. This does not mean first and last, alpha and omega. Ela não significa o primeiro e último, o alfa e o ômega. I understand it to mean begin. Eu entendo que significa começar. Unfortunately, you don't have the opportunity to argue against that because of the dynamics of this setting. Infelizmente, você não tem a oportunidade de discutir contra isso, por causa das circunstâncias que estamos. My proof is the next sentence. A minha prova está na próxima sentença. But the message of the second angel did not reach its complete fulfillment in 1844. A mensagem do segundo anjo, porém, não alcançou o completo cumprimento em 1844. So this begins to develop my argument. Então isso começa a desenvolver o meu argumento. It says the message.
diz: a mensagem which was first given here, que foi primeiro dada aqui had not finished its work. não cumpriu sua obra, com If it sua hasn't obra. finished its work, Se não cumpriu com sua obra, it's carrying on speaking or doing its work. ela está continuando, falando ou fazendo a sua obra. That's why I'm saying it's the concept of beginning, Por isso eu estou dizendo que é o conceito de começo, not alpha and omega. não de alfa e ômega. I understand alpha and omega to mean typology, Eu entendo que alfa e ômega significa tipologia. like this. This would be alpha and omega here, typology. Dessa forma, isso seria alfa e ômega aqui, são This tipologias. would not be alpha and omega the way I conceptualize it. Agora, embaixo não seria alfa e ômega da forma como eu entendo. The churches experienced a moral fall As igrejas experimentaram então uma queda moral, because they refused light. em consequência de recusarem a luz. And the light they refused was the Advent message. E a luz que eles recusaram foi a mensagem do advento. So we've got an Advent message. Então a gente aqui tem a mensagem do advento. So let me ask you a question. Então deixa eu te fazer uma pergunta. It's Millerite history. A história millerita. What is the Advent message? Qual é a mensagem do advento? How do we conceptualize that? Como nós I would entenderíamos put isso? Advent message equals. Eu vou colocar que a mensagem do advento é igual. What is the Advent message equal to? O que é a mensagem do advento? A que ela se iguala? Second coming? A segunda vinda, I would suggest eu iria sugerir it's the first angel's message. que é a primeira mensagem angélica. Millerite history is the first angel's message in its entirety, 46 years. A história millerita é a primeira mensagem angélica no seu contexto inteiro, 46 anos. Read the whole sentence, yeah? Not complete. Now, this moral fall that they experienced Agora, essa queda moral que eles tiveram a experiência was not complete. It wasn't finished. não foi completa, não terminou. If it hadn't finished, Se não terminou, it means they're continuing to fall. significa que eles continuam em queda. So the second angel Então, o segundo anjo is continuing to give its cry. está continuando a fazer o seu clamor. Reading on. Vamos continuar lendo. As they have continued to reject the special truths for this time, they have fallen lower and lower. Continuando a rejeitar as verdades especiais para esse tempo, tem elas caído mais e If you mais. keep on falling, the angel keeps on telling you. Se você continua caindo, o anjo vai continuar te dizendo. Not yet, however, Contudo, não can it be se, said that Babylon is fallen because she has made all nations to drink of the wine of the wrath of fornication. contudo, não se pode ainda dizer que caiu Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. So, when you look at the work of the second angel, Então, quando você olha para a obra do segundo anjo and it begins e começa, então, here, it aqui, was first preached. quando foi primeiramente pregada, Where does it begin? onde é que começa? In the USA. Nos Estados Unidos. And where does it end? E onde é que termina? She says with the nations. Ela diz, com as nações. When she quotes the Bible verse. E ela cita um verso bíblico. Because she made all nations to drink of the wine of the wrath of her fornication. Porque ela fez todas as nações beber da ira da sua prostituição. That means, by the way, A propósito, isso significa God's given her a cup to drink. que Deus deu a ela um copo para beber. And because she's so generous, E porque ela é tão generosa, she's offering all the nations to drink of her cup e ela está dando a todas as nações para que possam beber do seu that copo, was given only for her. que foi dado unicamente para ela, Because she wants to
have them share in her punishment. Porque ela quer que todos tenham compartilhem da sua prostituição. She has not yet made all nations do this. Ela ainda não fez todas as nações beber. Sorry? Yeah, I don't want to read it all. Last sentence. A última frase. But the work of apostasy has not yet reached its culmination. Mas a obra de apostasia não atingiu ainda sua culminância. The word culmination means end. A palavra culminância significa fim. It's going to end here at the end. Vai terminar aqui, no fim. Next paragraph. Próximo parágrafo. The Bible declares that before the coming of the Lord, Satan will work with all powers and signs and lying wonders, and he will deceive many people. A Escritura Sagrada declara que Satanás, antes da vinda do Senhor, operará com todo poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano de injustiça, e os que receberam a verdade e o amor para se salvarem. 2 Thessalonians, Ela está citando 2 Tessalonicenses, chapter 2, capítulo 2, verses 9 e 11. os versos 9 e 11. Not until this condition shall be reached, 9 a 11. and the union of the church with the world shall be fully accomplished throughout Christendom, will the fall of Babylon be complete. A queda de Babilônia se completará quando essa condição for atingida e a união da igreja com o mundo se tenha consumado em toda a cristandade. The change is the progressive one, and the perfect fulfillment of Revelation 14 verse 8 is yet future. A mudança é gradual e o cumprimento perfeito de Apocalipse 14:8 está ainda no futuro. What she just said, O que ela acabou de dizer? it began here, Começou aqui it's going to end here. e vai terminar aqui. She used a phrase, Ela usa a frase: but the message of the second angel did not reach its complete fulfillment. mas a mensagem do segundo anjo não alcançou atingiu seu completo cumprimento. Not complete. Não está completo. Fulfillment. Cumprimento não completo. What does the word fulfillment mean? O que essa palavra cumprimento significa? Means end. Significa fim. Not complete end. Não é um fim completo. If you go to Daniel chapter 8 verse 19, Se você for para João capítulo 8, verso 19, there's a phrase that goes, the last end of the indignation. existe uma frase que diz: o último fim da indignação. And we teach, E nós it's ensinamos talking about the end, que está falando do fim and it's talking about the last end. e está falando do último fim. So we apply logic Então a gente aplica a lógica. and say, if it's the last end, there must be a first end. Então, se existe um último fim, deve existir um primeiro fim. So think about it this way. Então pense dessa forma. There's a race, Existe uma and you're at the finish line, corrida e The você end. está aqui. Essa é a and linha you've do got two fim. runners. E você tem dois corredores aqui. So one of them is going to get to the end first, Um deles vai chegar no fim primeiro. and the other one's going to get to the end last. E o outro vai chegar no fim por último. So you've got first and last. Então você agora And tem o end. primeiro e o último e o fim. So Daniel 8:19 Então Daniel 8, has 19 inbuilt within it the concept of two runners. tem dentro dele o conceito de dois corredores. Both of them getting to the end. Ambos estão indo ao fim. So it says the last end E está dizendo o último fim, because he's talking about this one. porque está falando desse aqui. And we're interested in what? E nós estamos interessados em quê?
We don't really care about the last end that much. Nós não estamos interessados no último assim tanto. Why don't we care about the last end? Por que nós não interessamos assim tanto pelo último fim? Because our name is Porque o nosso nome é... Daniel. Nosso nome é Daniel. Daniel's not interested in the last end. Daniel não está interessado no último fim. What's he interested in? O que ele está interessado? Could have a guess, because you've only got 2 people. Vocês podem adivinhar, porque aqui só tem He's 2 interested in the pessoas. first end. Ele está interessado no primeiro fim. But Gabriel's instructed to teach him the last end. Mas Gabriel instrui a ele que ensine o último fim. For Daniel, Para Daniel, what's the first end? qual é o primeiro fim? The end of the 70, if I can say that. É o fim dos 70, 1798. But I want to 1798. say it's the end of the 70-year captivity. Mas eu quero dizer que é o fim do cativeiro de 70 anos. That's where his focus is. É ali que está o foco dele. And Gabriel's been instructed E Gabriel está sendo instruído to not look at the literal, para não olhar para o literal, but to go to the spiritual. mas olhar para o espiritual. Because he wants to direct him to 1844. Porque ele quer dirigir a mente de Daniel a 1844. So, this short discussion that I've just given you here Essa curta discussão que eu acabei de fazer aqui opens up another principle or idea that we should be familiar with. abre para outro princípio ou ideia que nós deveríamos estar familiarizados. I can't say this is 100% because it isn't, Eu não posso dizer que isso é 100% porque não é, but 99% of the time, mas 99% das vezes inspiration a inspiração points you to the end te aponta para o fim, or the last. para o último. And this movement, E esse movimento, being Daniel, sendo Daniel, was created for what purpose? foi criado para que propósito? It wasn't to discuss the end. Não foi para discutir o fim, It was to find out the beginning. foi para discutir ou descobrir o início. That's why Essa é a razão we're out of sync with the church. que nós estamos fora de sincronização com a igreja. Because the church read inspiration. Porque a igreja lê a inspiração Inspiration focuses on the end or the last. e a inspiração foca só no fim ou no último. And because they don't search for hid treasure, that's all they can see. Então, porque eles não procuram por tesouros escondidos, isso é tudo que eles podem ver. And we need to dig up E nós precisamos cavar the information on the first. a informação no primeiro. If you don't realize this, Se você não se dá conta disso, you'll get tripped up. você se dá Now, I said se dá mal. 99%, not 100. E eu disse 99% e não 100%. And yesterday, E ontem, I gave you a Bible verse eu te dei um verso bíblico to discuss this, para discutir isso, which would be an example of the 1%. que deveria ser um exemplo do 1%. And what Bible verse was that? E qual foi o verso bíblico? We can work it out. Quem pode trabalhar sobre isso? Revelation Foi Apocalipse 14, 14, verse 6. Okay, we get it now. verso 6. Revelation 14, verse 6. Apocalipse 14, verso If you read 6. the verse, Se você lê o verso, and we were to look at Millerite history, e se você puder olhar para a história milerita, what year would that be? em qual ano vai ser isso? I know what we teach, but I'm Yes. asking if you read the verse. Eu sei o que ensinamos, mas eu quero te perguntar se você lê o verso. You've got an angel Aí tem um anjo
giving the message that's worldwide. dando uma mensagem que é mundial. Revelation 14:6 is 1840. Apocalipse 14:6 é em 1840. Because it's when the message goes worldwide. Porque é aí que a mensagem é mundial. But this is one of the rare occasions E isso aí é uma das raras ocasiões that Ellen White will give us this information free. que Ellen White vai dar essa informação de forma grátis, gratuita. We don't have to dig. Nós não precisamos cavar. It's on the surface. Tá bem ali na superfície. She's going to tell you verse 6 is 1798. Porque ela vai te dizer que o verso 6 é 1798. But the verse itself Mas says o- it's 1840. Mas o verso por si só diz que é 1840. Most passages are going to be dealing with the last. A maior parte das passagens vai estar lidando com o fim. So even though I've given Revelation 14:6 here, it actually fits into this model. Embora eu tenha dado Apocalipse 14:6 aqui, ele na verdade se encaixa com aquele outro modelo de It's like a 99%. wedge. É como uma Like a wedge. Like an entering wedge. é como uma cunha. Ellen White's going to give us some help. Ela vai te dar uma ajuda. She'll explain this verse for us. Ela poderia explicar, ela explicou We esse can go verso pra back gente. Então a gente pode and we voltar can explain the verse e a gente pode explicar o verso with some details. com alguns detalhes. But I want us to see Mas eu quero que vejamos just a surface reading que uma leitura superficial of 14:6 in this group, which is the last, which would be 1840. coloca o 14:6 nesse grupo, que é o último. The reason why I'm mentioning all of this A razão por que eu estou mencionando tudo isso is because of the passage that we're reading. Let's come back to the passage. é porque a passagem que estamos lendo, e vamos voltar à passagem, But the message of the second angel did not reach its complete fulfillment. mas a mensagem do segundo anjo não cumpriu o seu completo cumprimento. I'm saying that's a doubling there. Eu estou dizendo que existe uma duplicação aí. Complete, Completo I'm saying means end, significa and fim, fulfillment e cumprimento means end. significa fim. So let me try and rephrase it. Então deixa eu It's reformular talking isso. about the last end, Está falando do último fim, the complete fulfillment. o cumprimento completo. It's not at the complete fulfillment, Não é o cumprimento it's where? completo. É onde? Se não é o cumprimento completo, é onde? At the first fulfillment. Está no primeiro Because it's cumprimento. not complete, it's first. Se não está completo, é o primeiro. But it's been fulfilled. Mas está sendo cumprido. And the word fulfilled means ended. E a palavra cumprida significa terminada. So keep that in the back of your mind. Então mantenha isso no fundo da sua mente. Not complete end. Não é um fim completo. Which I'm saying E o que eu estou dizendo means o que eu estou dizendo aqui é partial end. um fim parcial. So she's already giving you the clue that it's going to end in that history. Ela já te deu uma dica de que isso vai terminar naquela história. Come back to the last sentence of 389, paragraph 3. Vamos voltar à última sentença do Grande Conflito, página The 389, change is a parágrafo progressive 3. one, and the perfect fulfillment of Revelation 14, verse 8 is yet future. A mudança é gradual e o cumprimento perfeito de Apocalipse 14:8 está ainda no futuro. So she talks about the future. Ela está falando do futuro, Here's the future. e aqui está o futuro.
This is the nations. E aqui estão as nações. But she's not going to use this idea of not complete. Mas ela não vai usar essa ideia de não completo. She uses the word perfect fulfillment. Ela usa a palavra cumprimento perfeito. So, the passage itself will define what these words mean. A passagem por si só vai definir o que essas palavras significam. So I want to ask, Então eu gostaria de perguntar what does the word perfect mean? o que essa palavra perfeito significa. What we should try to avoid at all cost O que nós deveríamos tentar evitar a todo custo is using dictionaries. seria usar o dicionário. Because when you use dictionaries, Porque quando você usa os dicionários, you're breaking rule number 5. você está quebrando a regra número 5. To use a dictionary is a crutch. Usar um dicionário It's an exhibition of weakness. é uma exibição de fraqueza. We're all weak and we all do it. Nós todos somos fracos e todos nós I'm fazemos talking isso. about the ideal, Eu estou falando do ideal, not real life. não estou falando da vida real. So, rule Então, number 5, a regra this is número William Miller's 5, rules I'm talking about, we all know. estou falando das regras de Guilherme Miller, todos sabemos. Says the Bible should define itself. Diz, a Bíblia deveria definir-se a si mesma. Because if you need Mr. Strong Agora, porque se você precisa do Sr. Strong, or Mr. Webster ou o Sr. Webster, to tell you what a word means, para te dizer o que uma palavra significa, he's your guide, not the Bible. ele é o seu guia e não a Bíblia. Please don't throw away your dictionaries. Por favor, não joguem fora os seus dicionários. That's not what I'm saying. Não é isso que eu estou dizendo. I'm trying to say and show how the rules work. Eu só estou tentando dizer e mostrar como as regras funcionam. What does the word perfect mean? O que a palavra perfeito significa? It means complete. Ela significa completa. So you'll have heard presenters, Você ouviu apresentadores, you will have heard, they pick up this last sentence, perfect fulfillment, eles pegam essa última sentença que diz cumprimento perfeito. they pick the word perfect Eles pegam a palavra perfeito here, aqui then they're going to, by logic, e eles vão usar a lógica, take that word perfect and bring it back here. vão usar essa lógica para usar essa palavra e trazer de volta para o início. So when you take the word perfect from the end and bring it to the beginning, Então, quando você pega essa palavra perfeito do fim e traz para o início, what will you say? o que você diria? You have to use the word imperfect. Você tem que usar a palavra imperfeito. And if you use a dictionary E se você usar um dicionário or common sense, ou a lógica, um senso comum, you'll come to the wrong answer. você vai chegar à conclusão errada. Because if you think like I think, Porque se você pensa da forma como eu penso, the word imperfect a palavra imperfeito gives the impression dá a impressão that there's something wrong. que existe algo errado, It wasn't done properly. que não foi feito da forma correta, apropriada. And I don't believe E eu não acredito that's what's being described here. que isso era o que estava sendo descrito aqui. Because if you just change the word perfect to complete, Porque se você mudar a palavra perfeito para completo, it says the complete fulfillment, diz que perfeito cumprimento, and then it becomes the incomplete fulfillment. então isso se torna cumprimento incompleto. You might think this is semantics, E eu acho playing que with words. o que eu penso é que isso é semântica ou jogar com as palavras, um jogo de But I palavras. believe Mas eu acredito our salvation is dependent upon words.
que a nossa salvação ela depende de You palavras. get one word wrong, Se você pega uma palavra errada, you can spin people out of control você eternally. pode fazer as pessoas saírem de controle para a eternidade, eternamente. You go to Daniel 8:11 and you get that he wrong, you're in trouble. Se você for para Daniel 8:11, você pega a palavra ele da forma errada, você vai entrar em problemas. He shall take away the daily. If you get the wrong he, you're in serious trouble. Ele vai tirar Eternal salvation problems. o contínuo. Se você pegar aquela palavra ele de forma errada, você vai entrar em problema e na sua salvação, você pode ter problemas para a eternidade quanto à What words salvação. is she using in the last sentence? Qual a palavra ela está usando na última sentença? The change is a progressive one. A mudança é gradual, It's progressiva. progressive, É progressiva, not typology. não é tipologia. So once we can establish that, Agora, uma vez que podemos estabelecer isso, let's now go to our second reference, vamos agora ir para a nossa segunda referência, 603. que é o 608, It's 603. chapter 38, the final warning. O Grande Conflito, página 603. A Just última so that we're clear, advertência, before we read this, o capítulo 38. I should have put it on, I forgot. Eu devia ter colocado online, eu All of esqueci. this Que tudo isso, is Revelation 14. é Apocalipse 14. If you go to Revelation 14, verse 8, Se você for para Apocalipse 18, you verso read the 8, verse at face value, se você ler o verso where would you place the verse? e no seu primeiro instante, onde você Where colocaria does she esse verso? place Onde é que ela the coloca? perfect or complete fulfillment of the verse? Onde ela coloca o perfeito ou completo cumprimento do verso? It's not in Millerite history where we place it. Não é na história milerita onde a gente coloca. Because what we do Porque o que a gente faz is not this, não é isso. we do this. A gente faz isso. And that's not, she's not doing that. E ela não está fazendo She's isso. saying Revelation 14 goes all the way to the end. Ela está dizendo que Apocalipse 14 vai até o final. So 14 begins here Então 14 começa aqui and ends here. e termina aqui. So what is 18? Então o que é o 18? 18 O 18 is a repeat and enlarge of 14. é uma repetição e ampliação do 14. And what it is explaining E o que isso está explicando is what 14 looks like here. é como que se parece o 14 aqui. It's not some separate independent concept. Não é um conceito separado e independente. It's not the fourth angel, Não é o quarto anjo, because there are only 3. porque só existem 3. It's a repeat and enlarge of the second angel. É uma repetição e ampliação do segundo anjo. As the second angel runs progressively through history. Ao segundo anjo correr de forma progressiva através da história. 603, paragraph 1. 603, She's quoting parágrafo 1. Revelation 18, verses 1, 2, and 4. Ela está citando Apocalipse 18, verso 1, 2 e 4. Paragraph 2. Parágrafo 2. This scripture Esta passagem points forward to a time when the announcement of the fall of Babylon, as made by the second angel of Revelation 14, verse 8, is to be repeated with the additional mention of the corruptions which have entered into Babylon. Esta passagem indica um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, conforme foi feito pelo segundo anjo do capítulo 14 do Apocalipse, deve se repetir com a menção adicional das corrupções que têm estado a se introduzir nas várias organizações que constituem Babilônia. I didn't get that far. It's okay. So, this scripture, Revelation 18, Essa passagem, Apocalipse 18, is an explanation of what Revelation 14 looks like at the end of the world. é uma explicação de como se parece Apocalipse 14 no fim do mundo. It's not a separate message, Não é uma mensagem separada,
Because Ellen White approaches it at this scale. Porque Ellen White aborda isso nesse nível. She says it describes the condition of Babylon. Ela diz que descreve a condição de Babilônia. The condition of Babylon today. A condição de Babilônia hoje. I don't mean today 2018, I mean today here. Eu não quero dizer hoje, 2018, mas sim aqui. Since the message was first given in the summer of 44. Desde que a mensagem foi pela primeira vez proclamada no verão de 1844. So let me summarize. Então deixa eu resumir. Revelation 18 verses 1, 2 and 4 Apocalipse 18, versos 1, 2 e is a 4 description of Babylon é uma descrição de Babilônia when you're here. quando você está aqui. And Revelation 14 verse 8 E Apocalipse 14, verso 8 is a description of Babylon é uma descrição de Babilônia here. aqui. That's what the words teach. É isso que a palavra diz. But we introduce the idea of progression, not typology. Mas nós introduzimos a ideia de progressão e não de tipologia. And therefore, Então, we see that it runs all the way through. portanto, a gente vê que está percorrendo todo o caminho. So, Então, once we can assim, establish that, uma vez que isso está estabelecido, then what we're required to do, então o que nós precisamos fazer, like we did here, da mesma forma como fizemos let's have aqui, a closer look at the Millerite history. a gente precisa ter um olhar mais próximo na história milerita. Is the board okay? I've moved it accidentally. Is it good? So, we're going to create the same pattern as we have here. Nós vamos criar a mesma passagem que nós tínhamos aqui, Here's Millerite history. o mesmo modelo, e aqui está a história milerita, Second angel. o segundo anjo. So, this would be 14:8. E aqui seria Apocalipse 14, verso 8, 18, 1, 2, and 4. e aqui seria Apocalipse 18, verso 1, This is our 2 history. e 4. E essa é a nossa história, 144,000. a história dos 144 mil. So this is what SOP is going to teach us, E é isso que o Espírito de Profecia vai nos ensinar. and we've spent some time now showing that. E a gente vai gastar tempo agora mostrando isso. SOP é Now we're Espírito not de going to go Profecia. through the Millerite line in detail. Nós não vamos entrar na história milerita em detalhes. What this is showing, O que isso está mostrando? remember this is 14:8 as well. Lembre-se que isso é o 14:8 também. This 14:8 Esse 14:8 is the beginning. é o início. I didn't want you to call it alpha. It's okay. And this is Revelation 14. E esse é Apocalipse At the 14. Está no fim, Which means not complete or imperfect or perfect and complete. que significa não completo ou imperfeito e perfeito e completo. This passage here from 18 Essa passagem aqui do 18 is not something new that's coming down. não é algo novo que está descendo. It's a continuation of the progressive work of the second angel. É uma continuação da obra progressiva do segundo anjo. So if you go and check Millerite history, Então, se você vai verificar a história milerita, this one becomes difficult isso aqui vai se tornar difícil. because we Porque don't get as many clues a as we gente, got here. a gente não tem assim tantas dicas como a gente teve aqui. What I've got 14:8 here start, 14:8 here end, O que eu tenho aqui é 14:8 começa, 14:8 and we had termina. beginning. E a gente tinha aqui o I'm going to início. change the word beginning. E eu vou mudar a palavra início. It said first. É dito que é I primeiramente. changed it from first to beginning. E eu mudei de primeiramente para começo.
And I'm changing it from beginning to arrival. E eu vou mudar de começo para chegada. So Millerite history A história milerita is the arrival é of the second angel. a chegada do segundo anjo. And what is being described here when it gets to its end, E o que está sendo descrito aqui quando what's isso... being described here when it gets to its end, O que está sendo descrito aqui quando chega a seu fim, through the language of Revelation 18, pela língua de Apocalipse 18, is the same message that's progressively gone through, é a mesma mensagem que progressivamente aconteceu, but it's the empowerment of that message. mas é o fortalecimento dessa mensagem. Now you have to do some digging, Agora você precisa cavar. but when you go to the Millerite history, Mas quando você vai para a história milerita, for certain, com certeza, you can demonstrate você pode demonstrar that there's an empowerment of the second. que existe um fortalecimento da segunda. I'll identify it to you. Eu vou identificar isso para você. Since the message was first given in the summer of 1844. Desde que a mensagem foi pela primeira vez proclamada no verão de Summer of 1844. 1844, No verão de 1844, we correctly understand nós de forma correta entendemos to be the empowerment. de ser o I'll fortalecimento. go back to 389. E eu vou voltar a 389. Second angel's message was first preached in the summer of 44. A segunda mensagem angélica foi a primeira vez proclamada em 1844. Now, if you've got an empowerment, Agora, se você tem um you're fortalecimento, required to have an arrival. você precisa ter uma chegada. So we understand, Então, nós entendemos which we do not construct. o que nós não This is construímos, given to us, que isso é dado para nós. as this was given to us. Como isso foi dado para nós. Once we can establish that, E uma vez que nós podemos estabelecer isso, we then have to break this line, a gente precisa quebrar essa linha, because this here porque isso aqui is now a typification of this. agora é uma tipificação disso. So when did the angel of Revelation 18 come down? Então, quando é que o anjo de Apocalipse 18 desce? It's right here, É bem aqui, in the summer no of verão, 1844, no verão de 1844, because it's typification. porque é uma tipificação. But the verse itself in the Bible Mas o verso por si, na Bíblia, is speaking about Revelation 14 when it gets to its end. está falando de Apocalipse 14, quando chega ao seu fim. I know people are not seeing this clearly, Eu sei que as pessoas não estão vendo isso de forma tão clara. which is why I did the easy one first. Essa é a razão porque eu fiz o fácil primeiro. Because this is too close to home. Porque isso é muito perto de casa. A gente está muito perto de casa This one we're nisso. not so familiar with, it's easier to accept and see. Então, esse que a gente não está tão familiarizado é mais fácil de aceitar e ver. Now we've got two witnesses. Agora a gente tem duas testemunhas. And now we can go back into our line, break it, Agora a gente pode voltar para a nossa linha, quebrá-la. and now we know for sure E agora a gente sabe, com certeza, that we should expect an arrival and empowerment of the second angel in our history. que nós deveríamos esperar uma chegada e um fortalecimento do segundo anjo na nossa história. What's our name? Qual é o nome dela? Daniel. Qual é o nome dele? What's Daniel interested in? É Daniel. Em que Daniel está interessado? The first, not the last. No início, no primeiro, não no último. So where should our focus be? Então, onde deveria estar nosso foco? Here, Aqui, at the first. no início, The first end, not the last end. no primeiro fim, não no último You fim. don't dig for hidden treasure. Se você não procura por tesouros escondidos, What are you going to stumble over? em que você vai tropeçar? Surface treasure, Nos tesouros que estão na superfície, which
which is the last end. que é o último fim. Gabriel's been instructed to give it to us, and he did. E Gabriel foi instruído a dar isso para nós e ele fez. But like Daniel, Mas assim como our Daniel, focus is at the beginning. o nosso foco é no início. So I've given you two witnesses Então eu estou te dando duas testemunhas to demonstrate para demonstrar how this methodology works. como essa metodologia funciona. And upon the testimony of two, a thing is established. E sob o testemunho de dois, uma coisa é estabelecida. I know I'm over time. I just want to put one more piece of information. Eu sei que eu já estou acima do tempo, mas eu preciso colocar mais umas informações antes de voltarmos amanhã. If we're going to use line upon line, Se formos usar linha sobre linha, which is typology, que é tipologia, then we have to be careful how we approach the spirit of prophecy, então precisamos ter cuidado na forma como abordamos o espírito de profecia, because she inherently uses progression porque ela de forma inerente usa essa progressão, constantly. de forma constante. She's going to be working at this scale Ela vai and estar, at this scale, ela vai estar sempre trabalhando nessa escala e nessa escala. and you have to dig out these ones. E você precisa cavar esses aqui. By the way, there's no direct reference to the arrival of the second angel's message being April the 19th. You have to work that out. It's not easy. A propósito, não existe nenhuma referência direta para mostrar a chegada do segundo anjo em 19 de abril. Você precisa trabalhar nisso e trabalhar de forma dura nisso para So achar. let's go to the Millerite line, Então vamos voltar à história milerita. and I'm going to put the first angel, You- the second angel, and the third angel. E eu vou colocar o primeiro, o segundo e o terceiro anjo. Now, if you want to take this history and run it all the way through like this, Então, se você quer tomar essa história e colocá-la indo todo o caminho That's fine. dessa forma, isso está bem. but if you don't want to do that, Mas se você não quer fazer isso, which I'm suggesting e o que eu estou sugerindo, is what we were created not to do, que a gente não foi criado para fazer isso, because we want to put a break. porque nós queremos colocar uma quebra aqui. If we're going to put 1A, Se quisermos colocar 1A, 2A, 2A and 3A, e 3A, where are you going to put 3E? onde você vai colocar o 3E? After 3A. Depois do 3A. So I'll put it here, Eu vou colocar aqui 3E. 3E. Now you tell me, Então você vai me is dizer, this typology or progression? isso é tipologia ou progressão? It's progression. É progressão? You put a 3A here Se você coloca o 3A aqui, in Millerite history, que a 3 chega, you're no longer teaching line upon line methodology. você não está mais ensinando a história milerita. We've already demonstrated you have to have an empowerment of the second in this history. You have to have an empowerment of the first angel in this history. Ou história linha sobre linha. Você primeiro precisa entender que você precisa ter uma chegada e um fortalecimento nessa história. The testimony of two, a thing is established. Sob o testemunho de dois, uma coisa estabelecida. So we should have the empowerment of the third angel in Millerite history. Então a gente tem que ter um fortalecimento da terceira mensagem angélica na história milerita. I'm well aware E estou consciente that Ellen White places the third angel's arrival here on October 22nd, 1844. de que Ellen White coloca a terceira mensagem chegando no dia 22 de outubro de If 1844. you want to teach progression, you do that. Se você está ensinando progressão, você faz isso. But if you want to teach fractals or typology, you can't do that. Mas se você estiver ensinando fractais ou tipologia, você não pode fazer isso. Because she's going to put the empowerment of the third angel here in the history of the 144,000. Porque ela vai colocar a chegada do terceiro anjo, o fortalecimento do terceiro anjo aqui nos And if we're gonna break the 144 line, mil. E se nós formos quebrar a linha, like we have here and here, como a gente tem aqui e aqui, this can't be 3A. aqui não pode ser 3A, Has to be 3E. tem que ser 3E. So
I want to develop this more, Eu quero desenvolver isso mais, but I want to put it in place now mas eu quero agora colocar, at the estabelecer beginning of the week so you have time to think about this. no início da semana para que assim você possa ter tempo para pensar sobre isso. If you're teaching fractals or typology, October 22nd, 1844, it's not the arrival of the third angel. Se você está ensinando fractais ou tipologia, 22 de outubro de 1844 não é a chegada do terceiro anjo. And we got that E a gente teve isso just from this little clue here. dessa pequena dica que a gente teve Complete aqui. fulfillment O cumprimento perfeito, means the completo, perfect end. significa um It's not the fim perfect end. perfeito. Se não é o fim It's the perfeito, partial end. é o fim parcial. But it's the end. Mas é o fim. Second angel's message did its work perfectly in Millerite history. O segundo anjo fez a sua obra de forma perfeita na história milerita. So did the first, Então, fez and o so did primeiro. the third. Assim também fez o If it hadn't terceiro. have done so, Se eles não tivessem feito, we don't have a line nós não temos uma linha, and we don't have a message. nós não temos uma mensagem. Let's pray. Vamos orar? Heavenly Father, we thank you for your goodness and mercy. Querido Pai Celestial, te agradecemos por sua bondade e misericórdia. Father, we want to ask for a special endowment of the Holy Spirit here at this camp meeting. Pai, queremos pedir por uma bênção especial do Espírito Santo aqui nesse acampamento, nessa campal. We have a busy schedule. Nós temos um cronograma bem ocupado. Our minds are weak after 6,000 years of degradation. Nossas mentes foram degradadas por 6.000 anos. We need the Holy Spirit Nós precisamos do Espírito to Santo help us to understand these things para nos ajudar a compreender essas coisas before probation closes. antes da porta se fechar. Therefore, Father, we plead with you. Dessa forma, Pai, nós oramos com o And I Senhor ask that e my eu brothers and peço sisters here que meus irmãos e irmãs aqui would not think that this is a holiday, não pensem que isso aqui é um feriado, that they would approach this holy convocation in the right way, que eles se aproximem dessa santa convocação da forma realizing correta, that we're standing upon holy ground. entendendo que nós estamos sobre um It's my prayer in terreno Jesus' sagrado. name. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém.